Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Gisele. No episódio de hoje, nós começamos pelo giro jurídico, com decisões sobre falso coletivo em plano de saúde, intervalo de recuperação térmica e despejo por atrasos reiterados. No Destaque Lolerer, nós trazemos um dado que chama atenção. Nos últimos 20 anos, o STF manteve um índice próximo de 75% de inconstitucionalidade nos julgamentos de leis. E na coluna LL Insights, a discussão é sobre a cobrança de ITBI em integralização de capital rural e os limites da avaliação unilateral feita pelo município. Então, bora para mais uma semana, mais um episódio, pegando seu café, colocando o fone e vamos juntos entender como essas decisões estão movimentando o direito no Brasil e no mundo. Mas antes, vamos com os nossos patrocinadores. Se você é advogado e atua com o direito da saúde, provavelmente você já percebeu que não basta mais alegar a abusividade de uma negativa e esperar que isso resolva o caso. Os tribunais passaram a exigir uma fundamentação mais técnica, maior atenção às evidências científicas e uma estratégia processual muito mais cuidadosa do que há alguns anos. Foi nesse contexto que surgiu o Manual de Direito da Saúde Suplementar do Dr. Elton Fernandes. Com a experiência de mais de 12 mil ações judiciais, o autor reúne em uma única obra os principais temas, teses e estratégias para quem atua no contencioso de planos de saúde. E na compra do manual você ainda recebe acesso ao curso Inteligência Artificial com Cloud, do básico ao avançado, com 90 dias de acesso para aprender a utilizar IA de forma estratégica na advocacia. O link para você conhecer o manual está aqui na descrição do episódio, dá um confere. E vamos agora com o nosso giro jurídico. A 10ª Vara Civil de Santo Amaro, em São Paulo, reconheceu como falso coletivo um plano empresarial da Sul-América, com apenas 3 beneficiários da mesma família e determinou sua equiparação a plano individual ou familiar. A juíza Viviane Dourado entendeu que não havia vínculo empregatício, estatuário, associativo ou profissional que justificasse o enquadramento coletivo, nos termos da Resolução Normativa 195 da ANS. Com isso, anulou os reajustes aplicados com critérios de plano coletivo, determinou a limitação aos índices da ANS e a restituição simples dos valores pagos a mais nos 3 anos anteriores à ação. A operadora também foi condenada ao pagamento de custas, despesas e honorários de 10% sobre a condenação. Ainda cabe recurso. A 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Mato Grosso afastou a cobrança de ITBI exigida pelo município de Primavera do Leste sobre imóveis integralizados em uma holding, após o valor excedente ter sido apurado unilateralmente pela administração. O tribunal reconheceu a imunidade até o limite do capital social e aplicou os temas 396 do STF e 1113 do STJ para concluir que, embora a parcela excedente possa ser tributada, o valor declarado pelo contribuinte só pode ser afastado mediante procedimento administrativo regular, com contraditório e ampla defesa. Como isso não ocorreu, a cobrança foi anulada sem impedir que o município constitua novo crédito por meio do procedimento adequado. A 2ª turma do TST condenou a Alpargatas a pagar horas extras a um operador de prensa pelos intervalos de recuperação térmica não concedidos até 9 de dezembro de 2019. O trabalhador atuava no setor de vulcanização, onde a temperatura chegava a 29,94 graus Celsius, acima do limite de exposição de 25,9 graus Celsius previsto na NR15. Embora as instâncias anteriores tenham negado o pedido, a relatora ministra Adelaide Miranda Arantes aplicou o tema 161 dos recursos repetitivos, que considera esse intervalo medida de higiene, saúde e segurança e determina um pagamento como hora extra quando ele não é concedido. A decisão foi unânime. A 3ª turma do STJ decidiu que o pagamento da dívida cobrada no início de uma ação de despejo não impede a rescisão do contrato quando o inquilino continua atrasando os aluguéis durante o processo. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal havia reconhecido a inadimplência reiterada e a relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que a ação de despejo já contém de forma implícita o pedido de rescisão contratual. Para o colegiado, a purga da mora protege o locatário de boa-fé, mas não pode servir ao descumprimento contínuo da obrigação de pagar pontualmente os aluguéis. Como os atrasos persistiram e não houve depósito dos valores vincendos em juízo, o STJ manteve a rescisão e o despejo.
E agora vamos para o destaque do dia. Nos últimos 20 anos, o Supremo Tribunal Federal tem mantido um índice próximo de 75% de inconstitucionalidade nas ações em que analisa, no mérito, a validade de leis e outros dispositivos normativos. Os dados foram compilados pelo Anuário da Justiça Brasil, a partir de informações obtidas via Lei de Acesso à Informação. Em 2016, o Supremo derrubou 59% dos dispositivos legais analisados, o menor índice registrado em 2 décadas. Ainda assim, eram 3 em cada 5 das normas consideradas inconstitucionais, total ou parcialmente. Nos anos seguintes, o volume de julgamentos cresceu de forma expressiva, especialmente em momentos emergenciais. Em 2020, no início da pandemia, foram 408 decisões, 6 vezes mais do que em 2016. Nos últimos 2 anos, houve redução no número de ações julgadas, mas a taxa de inconstitucionalidade permaneceu próxima da média histórica. Em 2025, a STF julgou 242 ações no mérito e 178 foram consideradas procedentes total ou parcialmente. A Procuradoria-Geral da República aparece como a instituição com maior índice de sucesso nesses processos. Quase 84% das ações propostas tiveram procedência. A maior parte das discussões envolve leis estaduais. Foram 108 ações e 82% resultaram em declaração de inconstitucionalidade, ao menos em parte. Entre as normas federais, 43 foram analisadas e 56% deixaram de produzir efeitos total ou parcialmente. Parte desta dinâmica passa pela técnica legislativa. A advogada e constitucionalista Vera Chemin aponta que muitos dispositivos são redigidos de forma ampla, aberta ou vaga, permitindo diferentes interpretações quando chegam ao judiciário. Em outros casos, leis, decretos e medidas provisórias já são aprovados com problemas de iniciativa, competência ou constitucionalidade. A própria Constituição de 88 também amplia esse debate. Por ser longa e detalhada, ela trata de temas como direitos fundamentais, saúde, meio ambiente, povos indígenas, propriedade e organização política. Em entrevista ao Anuário da Justiça, o ministro Dias Toffoli destacou que a Constituição criou um sistema de justiça para dar efetividade a esses direitos. Outro fator é o uso das ações diretas de inconstitucionalidade como uma etapa final da disputa política. Em 2023, o ministro Gilmar Mendes alertou para o acesso direto de minorias parlamentares ao controle abstrato de normas depois de derrotas no Congresso. O número de ações também cresceu após o julgamento do tema 917, em 2016. Naquele precedente, o STF definiu que uma lei não invade competência privativa do chefe do executivo apenas por criar despesa para a administração, desde que não trate da estrutura dos órgãos ou do regime jurídico dos servidores. Naquele ano, o Supremo julgou 68 ações de inconstitucionalidade no mérito. Em 2018, primeiro ano após o trânsito em julgado do tema, foram 200. Mesmo decisões já consolidadas continuam exigindo novos julgamentos. Um exemplo é o Vale-Refeição para servidores inativos, considerado inconstitucional pelo STF em 2001. Apesar da edição da súmula vinculante 55, o tema continuou chegando ao judiciário. E em abril de 2026, a Câmara Municipal de São Paulo cancelou um benefício nutricional pago a aposentados desde 2023. O índice de 75% mostra que mesmo após 2 décadas de mudanças legislativas e jurisprudenciais, o controle de constitucionalidade continua sendo uma etapa frequente da produção de normas no Brasil. E vamos agora com a coluna da LL Insights, o espaço de análises do portal Loléria. A de hoje é assinada por Adriana Nicolino, advogada e especialista em planejamento sucessório e patrimonial. O tema é uma decisão do TJMT sobre a cobrança de ITBI na integralização de imóvel rural ao capital social de empresa agropecuária. A segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Mato Grosso anulou a exigência imediata do ITBI feita pelo município de Primavera do Leste sobre a diferença entre o valor declarado pelo contribuinte e uma avaliação de mercado realizada unilateralmente pela própria administração. No caso, o município reconheceu a imunidade tributária prevista no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, apenas até o valor histórico declarado para a integralização do capital social. Sobre a diferença apurada em avaliação própria, exigiu o pagamento do imposto de forma direta, sem instaurar procedimento administrativo que permitisse ao contribuinte questionar os critérios utilizados. O tribunal reconheceu que, pelo tema 796 do STF, a imunidade
sociedade não alcança o valor que excede o capital social integralizado, mas destacou que a apuração dessa eventual diferença deve respeitar o tema 1113 do STJ, segundo o qual o valor declarado pelo contribuinte tem presunção de boa-fé e veracidade para fins de base de cálculo de ITBI. O acórdão, relatado pelo desembargador Deusdete Cruz Júnior, concluiu que o município violou o artigo 148 do Código Tributário Nacional ao afastar o valor declarado e impor uma avaliação unilateral. Caso o fisco discorde da quantia apresentada, deve instaurar procedimento administrativo próprio, garantindo contraditório e ampla defesa. Não basta emitir uma guia de recolhimento com base em valor de pauta ou em avaliação interna sem fundamentação compartilhada com o contribuinte. A decisão reforça a proteção contra cobranças imediatas de ITBI em operações de integralização de capital e preserva a previsibilidade para reorganizações societárias e sucessórias no agronegócio, especialmente na estruturação de holdings rurais. E esse é apenas um pequeno resumo da coluna, pessoal. Se vocês quiserem conferir ela na íntegra, o link está aqui na descrição. E se você é advogado e tem uma leitura própria sobre o que está acontecendo no direito, envie sua análise ou tese pelo link na descrição para você se tornar um dos colunistas da LL Insights. Muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio, o primeiro episódio da semana, e eu quero começar lembrando que temos sorteio da editora Foco, não é, Gisele? Isso mesmo, Vitor, e amanhã vai ser o sorteio e eu já trago o nome do vencedor ou da vencedora. E para participar é muito simples, é só você comentar aqui embaixo, eu quero, quanto mais vezes comentar, mais chances tem de ganhar. E vamos agora ver o que vocês andaram comentando aqui na edição passada. Tivemos algumas pessoas te defendendo, viu, Gisele? Falando que você entrega os prêmios, que não é enganação. O Diogo comentou o seguinte: bom dia, sou advogado trabalhista e previdenciário. Inclusive, foi o dia do advogado trabalhista e a Gisele também é, não é, Gisele? Isso mesmo, Vitor. Também sou advogada trabalhista. Então, comemorando junto com o Diogo, ele falou o seguinte: vou defender a Gisele, pois minha caneca e meu café chegaram direitinho. Já quero ganhar outro prêmio. Forte abraço a todos, tenham todos um excelente final de semana. Muito obrigado, Diogo, por estar sempre comentando aqui com a gente. No mais, eu quero agradecer a Brenda, Dali Viegas, Reinaldo, Andrei, Bela, Gabriel e Jorge. Muito obrigado a todos que comentaram. E não esquece de se inscrever na nossa newsletter jurídica, que chega todos os dias no seu e-mail com notícias quentinhas para você começar o seu dia atualizado. Aproveita também para seguir o podcast no seu agregador de podcast favorito, avaliar o programa com 5 estrelas e compartilhar o episódio lá nos seus stories. Por hoje era isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até amanhã. Uma boa semana para todos, até amanhã.